ser cheio da unção do Senhor Espírito Santo na hora que você quiser. Shalom, amados, tudo bem com vocês? Aqui é o Vinícius para fazer mais um vídeo. Neste vídeo eu vou explicar para vocês como ser cheio da unção do Senhor Espírito Santo na hora que você quiser. Foi uma promessa que eu fiz a uma pessoa que perguntou em um vídeo que eu fiz há tempos atrás. Eu estava fazendo um vídeo sobre um outro assunto e eu toquei neste assunto, como você chamar a unção do Senhor Espírito Santo sobre a sua vida quando você quiser. Este tem sido um desafio para muitas pessoas e elas experimentam a unção em algum momento e depois querem esta unção, mas não conseguem mais acessá-la. Por quê? Existem várias chaves para você acessar a unção do Senhor Espírito Santo imediatamente. Eu vou compartilhar com você aqui pelo menos duas. Por exemplo, lá em Deuteronômio 32, o Senhor me fez cavalgar nas alturas da terra e sugar o mel da rocha e o azeite da dura pederneira, o sangue das uvas, a gordura de touros e carneiros que pastam em Bazã. Então, toda esta alegoria que Moisés fala aí tem significados. Eu vou te dar os significados do azeite, da rocha. A rocha é Cristo. E essa rocha andava com os israelitas ali no deserto. E Moisés sugou o mel desta rocha. Isso significa que a unção do Senhor Espírito Santo ela precisa ser chupada. O pastor Benihim ele ensina isso. Você precisa chupar a unção do Senhor Espírito Santo. Suga ela de Jesus. Como? Através da adoração. Quando o povo de Israel teve sede, Deus falou assim: Moisés, fala com a rocha e a rocha verterá água e o povo vai saciar a sua sede. A unção do Senhor Espírito Santo também foi chamada por Jesus de água, águas vivas. Então a unção do Senhor Espírito Santo é viva e ela é inteligente. Você precisa entender que esta unção ela obedece à intenção do seu coração, mas isto é um outro assunto para quem ministra o poder de Deus. Então, falar com Jesus com o espírito de adoração é uma chave. Essas palavras que nós usamos no nosso dia a dia é apenas uma linguagem auxiliar para se comunicar com Deus. Fale com a rocha que é Jesus e ela vai verter águas sobre você. Esta é a primeira chave, falar com Jesus. Mas as chaves para funcionarem, elas precisam ser usadas em conjuntos. Por exemplo, em um culto do pastor Benihim, você vai observar que ele passa muito tempo adorando a Jesus com aqueles louvores. Aqueles louvores que o pastor Benihim usam, pode observar que muitas vezes eles são repetidos. E aí vai passando períodos e ele vai mudando, mas ele permanece muito usando os mesmos louvores por algum tempo. Por quê? Porque são louvores selecionados de acordo com o que designa a alma dele. Se na Bíblia o louvor era usado para chamar a unção. Ali no Antigo Testamento tem um episódio em que dois reis vão consultar um profeta, o profeta Eliseu. E Eliseu está zangado porque um dos reis era inimigo de Deus, que era o rei Acabe e Josafá. Então eles querem ir para uma guerra e Josafá fala assim: não tem profeta aqui para que possamos consultar? Tem Eliseu, mas ele só profetiza o mal contra mim. Vamos lá. E aí eles vão, quando eles chegam na casa de Eliseu, Eliseu fala assim: perante o Senhor dos Exércitos, se não fosse por Josafá, eu nem mesmo olharia na tua cara. Mas por respeito a Josafá, é que eu vou te atender. O que vocês querem? Aí eles dizem: nós queremos consultar o Senhor para saber se vamos à guerra ou deixaremos de ir. É algo assim que eles perguntam. E o profeta Eliseu, que era um dos alunos de Elias, que conhecia essas chaves, ele diz assim: tragam-me um arpista. E diz que quando o arpista começa a tocar, a mão do Senhor vem sobre Eliseu e ele profetiza. Então a unção do Senhor Espírito Santo vem porque é como se fosse o fogo que vem sobre o carvão. O carvão é como se fosse o dom espiritual. E ativa aquele dom e ele começa a funcionar. Então o louvor é uma outra chave, mas não qualquer louvor. Tem louvores que vão te distanciar de Deus.
eu sugiro que você use o louvor que você gosta. Sempre vai ter um louvor em um período que a gente está mais gostando. Você vai usar aquele louvor e você vai começar a falar com Jesus ali na tua simplicidade de palavras e inevitavelmente esta unção virá. Existem mais outras chaves, porque o reino de Deus é tomado à força. E existem momentos, existem dias em que o reino de Deus parece mais distante. Você precisa usar outras chaves em conjunto. Uma chave, por exemplo, para quando está muito difícil é o jejum. Vou te explicar o princípio do jejum. Perguntaram para Jesus por que os discípulos dos fariseus e os de João Batista jejuam e os teus não jejuam. Jesus falou assim: podem estar tristes os convidados para as bodas enquanto o noivo está com ele. E eles dizem: não, mas dias virão em que será tirado o noivo e então jejuarão. Então, se você não está acessando a unção, o rei, a dimensão espiritual do reino de Deus, significa que o noivo te foi tirado. O que fazer? Jejum. É aí que se aplica o jejum. É aí que Jesus diz: não se aplica remendo de pano novo em veste velha. Enquanto Jesus estava com os discípulos, eles não precisavam de jejuar. Depois que Jesus sobe, eles precisam adotar a prática do jejum para poder estar em comunhão. E os discípulos tinham como costume jejuar sempre. Lá na igreja de Antioquia havia profetas e mestres, e eles servindo a Deus com oração em jejum, quando o Espírito Santo lhes falou: apartai-me a Paulo e a Barnabé para a obra que eu os tenho chamado. Entende-se ali que para que eles se mantessem em comunhão com Deus, eles fizessem sempre uso do jejum. Jesus ensinou isso para a igreja, que o jejum tem tanta importância quanto a oração. Se você quiser servir a Deus só praticando a oração, você se desvia, porque do mesmo jeito que Jesus falou quando orardes, ele mais na frente agora fala quando jejuardes, porque Jesus disse assim: quando orardes não useis de vãs repetição. E este quando significa que a oração não é uma opção, é uma obrigação. Se você fizer uso dessas três práticas, falar com Jesus com o espírito de adoração, usar os louvores, usar o som ao teu favor e o jejum, com certeza vai ficar muito fácil para você chamar a unção do Senhor Espírito Santo, que é tão maravilhosa, sobre você na hora que você quiser. Fique com Deus e até o próximo vídeo.